Olá, eu sou a professora Kátia de Matemática e hoje nós vamos estar falando sobre operações com raízes. Operações com raízes vão ser as contas que nós vamos estar fazendo com números que têm raízes. Então, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta. A ideia é entender as regras dessas operações. A multiplicação com raízes é muito parecida com a ideia de potência. Na multiplicação de raízes, nós temos raízes com índices iguais, então eu vou colocar aqui um M, vezes o mesmo índice e um B. Nós resolvemos como uma raiz só, com o nosso índice A vezes B, tá? Então, eu tenho duas formas de resolver. Eu posso resolver primeiro cada uma das raízes e depois fazer a multiplicação, ou faço a multiplicação dos valores que estão dentro primeiro e depois faço a raiz. Vamos pegar aqui um exemplo fácil, um número simples. A raiz quadrada do número 4 vezes a raiz quadrada do número 9. Então, aqui nós temos a raiz quadrada de 4 vezes 9, que é igual a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Eu usei esses números porque é fácil da gente verificar se está certo. Eu posso resolver aqui. A raiz quadrada do número 4, 2. E a raiz quadrada do número 9, 3. 3 vezes 2, 6, tá? Eu sempre aconselho vocês a trabalharem com números fáceis de saber o resultado, porque assim você lembra da regra. Depois que você tem certeza dessa regra, você pode aplicar para qualquer valor. Olha só a divisão. Na divisão é muito parecida. A divisão, vou usar aqui A sobre a raiz enésima de B. Esse N que eu estou colocando é para indicar que qualquer índice serve essa teoria. Isso aqui equivale a dizer que eu tenho uma raiz só e vou fazer a divisão de A por B. E depois eu resolvo a raiz. Vamos usar os mesmos números para conferir? Olha, a raiz quadrada do número 36 dividido pela raiz quadrada do número 9. Isso aqui é igual a raiz de 36 dividido por 9. 36 dividido por 9 é 4. A raiz quadrada do número 4 é 2. Como nós podemos conferir isso? Vamos usar aqui a setinha. Olha, a raiz quadrada do número 36 é 6. E a raiz quadrada do número 9 é 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. Como agora nós podemos fazer as simplificações de raiz não exata, ou até mesmo de raiz exata, mas que eu não lembro qual que é o valor dessa raiz. Às vezes é um número muito alto e você não lembra. A ideia para a gente fazer essa simplificação é sempre trabalhar com a decomposição. Vamos pegar aqui um exemplo que a gente consiga fazer essa decomposição. Por exemplo, a raiz quadrada do número 12. A raiz quadrada do número 12, eu não sei quanto que é, não é uma raiz exata, mas eu posso decompor um número. Então, eu vou decompor o número 12 em fatores primos. Olha, 12 dá para dividir por 2, que dá 6. 6 eu divido por 2, vai dar 3. 3 eu divido por 3, a resposta é 1. Na decomposição do número 12, eu tenho 2 ao quadrado vezes 3. Então, eu vou escrever isso. 12 é o número 2 ao quadrado vezes o número 3. Pessoal, aqui eu vou fazer o inverso do que nós fizemos. Eu vou separar. Aqui eu tinha a multiplicação e colocava dentro, e o inverso é possível. Eu tenho a multiplicação dentro e eu vou separar em duas raízes. Então, eu tenho a raiz quadrada do número 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada do número 3. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Por quê? 2 ao quadrado é 4. A raiz quadrada de 4, 2. Então, eu tenho 2 vezes a raiz de 3. Fiz a decomposição de uma raiz que não é exata. Não é exata por quê? Porque o meu segundo valor aqui na minha multiplicação
é um número irracional. Mas isso eu também posso utilizar para raízes que são exatas, tá? Só que o valor é muito grande, é um valor que eu não sei fazer a decomposição, não sei fazer ele direto. Olha só, a raiz quadrada do número 225. Tá? Eu não lembro quanto que número que é ao quadrado da 225. Então, eu vou fazer a decomposição. 225 eu posso dividir. Então, eu vou dividir ele, por exemplo, por 3. 225 dividido por 3, 75. 75 eu vou dividir de novo por 3. 75 dividido por 3 é igual a 25. 25 eu vou dividir por 5, que vai dar 5, que eu divido por 5, dá 1. Então, esse número, 225, é 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Vou escrever aqui. A raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Eu vou abrir, então, aqui em duas raízes. Eu tenho a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Raiz quadrada ao quadrado equivale a dizer que eu cortei, vai ficar só os números que estão dentro. Então, nós temos 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. A raiz quadrada de 225 é igual a 15. Então, não serve só para fazer uma simplificação de raiz não exata, mas de raízes exatas que eu não sei qual é o valor, porque às vezes é um valor muito grande e não é um valor que eu não uso muito. Pessoal, eu posso fazer isso também com raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. A diferença é que aqui eu fiquei fazendo pares de 2 em 2, porque eu estava trabalhando com a raiz quadrada. Se eu tivesse com a raiz cúbica, eu iria ter que procurar 3 valores, eu ia fazer raízes de 3 em 3. Raiz quarta, eu ia estar separando de 4 em 4, tá? Tomem só cuidado nessa observação para estar fazendo essas raízes. Racionalização de denominador. Isso aqui acontece quando eu tenho uma raiz no denominador. Pessoal, matemático, nossa, nós somos uma raça muito chata. Não gostamos de ter raiz no denominador, tá? Então, a gente faz de tudo para tirar. Um exemplo aqui bem simples. Se eu tenho aqui o número 1 sobre a raiz de 2. Eu preciso tirar essa raiz. Uma forma de estar fazendo isso vai ser multiplicar por um número. Só que eu tenho que multiplicar por um número que não altere esse valor. Se eu resolver 1 dividido pela raiz de 2 na calculadora, tem que ser o mesmo valor quando eu chegar lá no final. É como se eu estivesse olhando ele com roupa diferente. Sabe aquela situação? Eu vejo vocês todo dia na escola com uniforme. Eu encontro vocês no shopping, às vezes o professor nem reconhece porque está tão diferente. É mais ou menos essa a ideia. Então aqui eu vou estar multiplicando ele por um valor que não vai alterar. E um valor que nunca altera é o número 1. Só que eu vou olhar o número 1 com outra cara. Eu vou olhar o número 1 como sendo raiz de 2 dividido por raiz de 2. Gente, é um número muito feio olhar ele dessa forma. Mas todo número dividido por ele mesmo não é 1? Raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1. Então, eu não vou estar atrapalhando essa minha conta. A raiz de 2 vezes a raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. 1 vezes a raiz de 2 vai ser raiz de 2. Gente, raiz de 2 ao quadrado, raiz quadrada ao quadrado, é aquela história, corta. Então, eu tenho a raiz de 2 em cima, dividido por 2. Se você fizer na calculadora 1 dividido pela raiz de 2 e fizer também raiz de 2 dividido pela raiz de 2, a resposta vai dar o mesmo valor. Isso serve também para outros valores, tá? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Eu tenho 6 dividido pela raiz de 3. Pela raiz cúbica de 3. Vamos complicar. Olha, eu tenho que transformar esse número 3 ao cubo. Uma forma de transformar esse número 3 ao cubo vai ser utilizando aquela propriedade de estar multiplicando as raízes e eu vou somar os nossos expoentes. Eu vou multiplicar quem está dentro. Então, eu vou multiplicar a raiz cúbica por 3 ao quadrado, em cima e embaixo. Porque quando eu faço essa multiplicação, o número que vai aparecer aqui para mim vai ser 6 raiz cúbica
de 3 ao quadrado, dividido por raiz cúbica de 3 ao cubo. Lembra que quando a gente está trabalhando com potência, a potência de bases iguais, na multiplicação eu conservo a base e somo os expoentes. Então, aqui nós temos 6, raiz cúbica, já vou colocar aqui direto 9, dividido por 3. Aqui eu consigo simplificar, olha, 6 dá para dividir por 3. Então, eu tenho 2 raiz cúbica de 9. E aí acabou esse exercício, tá? Acabou essa ideia. Agora, para falar sobre adição e subtração de raízes. Pessoal, isso aqui é muito, muito importante. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é a mesma propriedade da multiplicação. Você falar que você tem a raiz enésima de A mais a raiz enésima de B, isso aqui é diferente da raiz enésima de A mais B, dentro da raiz, tá? E a gente consegue provar isso aqui com um exemplo muito simples. Vou pegar números que nós já conhecemos a raiz. Então, eu tenho aqui a raiz quadrada do número 4 mais a raiz quadrada do número 9. Isso aqui é igual a 2 mais 3, que é igual a 5. A raiz quadrada de 4 mais 9 é igual à raiz quadrada de 13, que é muito diferente da raiz quadrada do número 25. A raiz quadrada do número 25, eu sei que é 5. A raiz quadrada de 13, não. A raiz quadrada de 13 é um número pequeno, é um número bem menor do que 5. A raiz quadrada de 13 é 3,6 alguma coisa, tá? Então, é um número bem diferente. Quando a gente vai trabalhar com adição de raiz, na maioria das vezes, a gente vai estar trabalhando com situações como essa aqui. Eu tenho 2 raiz de 5 mais 4 raiz de 5 menos 6 raiz de 5 com menos 3 raiz de 5. Então, aqui a gente vai fazer essa soma, tá? Eu tenho 2 mais 4, então eu tenho 6 raiz de 5 menos 9 raiz de 5. Então, isso aqui vai dar menos 3 raiz de 5, tá? Essa é a ideia de estar trabalhando com adição e subtração de raiz. A gente vai estar utilizando como se olhasse para a raiz e fosse igual ao x. A gente está trabalhando como se fosse um x. Eu não vou resolver o valor que está dentro da raiz. A gente vai estar somando eles. E agora eu vou fazer uma rápida revisão de potência, tá? Eu vou lembrar algumas regrinhas de potência para vocês. Potência, a gente trabalha com bases iguais. Quando eu tenho multiplicação de bases iguais, eu mantenho a base e somo os expoentes. Divisão de bases iguais. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Potência de potência. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Quando eu tenho a potência igual, o mesmo expoente, mas o que eu tenho de diferente são as bases. Eu multiplico os valores e depois elevo a potência. A mesma coisa na ideia da divisão. Eu posso resolver a potência dos dois e depois dividir, ou eu posso dividir e depois resolver a potência. E por último, nós temos a ideia de quando a minha potência é um valor fracionário, tá? Quando o meu expoente é um número fracionário. Se eu tenho um A elevado a mn, isso aqui é a raiz, aí o m que está embaixo, ó, tá embaixo do traço, ele vem para fora, e o n que está em cima do traço vira a minha potência.
Com isso, nós terminamos as regras básicas e as mais utilizadas quando a gente está falando de radiciação e essa rápida revisão de potência. Se você tiver interesse em ver um vídeo um pouco mais explicado sobre a parte de potência, dá uma olhadinha no vídeo que eu postei hoje também, que está falando sobre potenciação e radiciação. Lá eu coloquei alguns exemplos e trabalhei a parte de raiz bem básica, a parte mais simples de raiz, tá bom? Agradeço por vocês terem assistido até aqui e até uma próxima.